Olá, espero que estejam bem e sejam bem-vindos ao Por Amor à Ciência, um canal dedicado ao ensino e à divulgação científica. Hoje o nosso tema de estudo permitirá entender diversos fenômenos naturais bastante interessantes e curiosos, como o aparecimento do arco-íris e a observação do Sol, mesmo após ele ter se posto no horizonte, e que frequentemente são temas dos principais exames vestibulares. Também poderemos entender o importantíssimo comportamento da luz ao atravessar as lentes de correção de defeitos visuais. As imagens mostram três fenômenos interessantes: o surgimento de um arco-íris na atmosfera, a inversão das cores de uma parede quando ela é observada através da água em um copo, e o aparente desvio de um lápis quando colocado em um copo de água. É interessante que fenômenos aparentemente tão diferentes possam ser explicados utilizando o mesmo conceito físico, que é o da refração da luz. Para iniciar o estudo da refração luminosa, vamos ver o que acontece com um feixe de luz laser ao atravessar um aquário. Inicialmente, a luz atravessa o ar, em linha reta, até atingir a superfície da água. Ao entrar na água, o raio luminoso desvia-se em relação à direção original e atravessa a água até atingir o vidro do aquário, onde sofre um novo desvio ao sair para o ar. Para entender a refração luminosa, vamos fazer uma representação esquemática do que acontece com o raio luminoso na superfície de separação de dois meios materiais que são atravessados por esse raio, e definir algumas grandezas para esse estudo. A superfície que separa dois meios, como o ar e a água, no caso do aquário, será representada por uma linha reta. Acima dessa linha temos o primeiro meio, o ar, e abaixo dela temos o segundo meio, a água. Para o estudo da refração da luz, define-se o índice de refração absoluto, ou simplesmente o índice de refração, que é uma característica do meio e da cor da luz que irá atravessá-lo. Ele é representado pela letra N. Neste exemplo, temos o N do ar e o N da água. Entendam que para cada fenômeno que se estuda, tem-se as respectivas características dos materiais ou meios que são importantes. Por exemplo, no caso da hidrostática, pode ser importante saber a densidade do meio. Já no caso da calorimetria, ao estudar o aquecimento de um material, pode ser importante conhecer o calor específico dele. E aqui na refração, a propriedade importante do meio é o índice de refração, que, se necessário, pode ser obtido em tabelas. A seguir, representamos o raio de luz incidindo na superfície de separação dos dois meios. E no ponto de incidência, construímos uma reta normal à superfície. Lembre-se que normal aqui significa formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Por exemplo, as imagens mostram a reta normal à superfície de separação dos meios em 4 diferentes situações. Na primeira, a superfície é horizontal e, portanto, a normal é vertical. Nas demais situações, se a superfície for girada, a normal também gira, obviamente, junto com ela. Esse raio luminoso vai passar direto, seguindo a linha tracejada, ou sofrerá um desvio. Neste caso, como os índices de refração do ar e da água são diferentes, ele vai desviar-se aproximando-se da normal. Depois explicarei como saber se o raio luminoso se afasta ou se aproxima da normal. Mas afinal, qual é a utilidade da reta normal? É em relação a ela que devemos medir os ângulos de incidência I e de refração R dos raios luminosos. Um erro comum na resolução de exercícios de refração da luz é medir esses ângulos em relação à superfície de separação dos meios. Não cometa esse erro nas suas provas, especialmente nos vestibulares. Bem, o que temos agora é o desenho básico para o estudo da refração luminosa, e é recomendável fazê-lo sempre que se estuda ou resolve problemas de refração da luz. Vamos agora analisar a trajetória de outro raio luminoso com uma característica toda especial. Ele incide normal à superfície de separação dos dois meios. O que acontecerá com esse raio? Neste caso,
ele passa direto, isso mesmo, sem desviar. E agora, qual dos dois raios luminosos refratou? O que desviou, o que passou direto ou ambos? Os dois refrataram. Isso significa que refratar não é necessariamente desviar ao mudar de meio material. No primeiro caso, ocorreu refração com desvio, e no segundo caso, ocorreu refração sem desvio. Mas afinal, o que é a refração? A refração da luz é a mudança de velocidade dela ao passar de um meio para outro com índice de refração diferente. O índice de refração absoluto, ou simplesmente índice de refração, é muito importante para o estudo da refração da luz. Vamos então agora defini-lo. Ele depende do meio no qual o raio luminoso se propaga e da frequência, isto é, da cor desse raio luminoso. Para uma determinada frequência, ele é definido como a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio em que a luz está se propagando, e indica quantas vezes a velocidade da luz no vácuo é maior que a velocidade da luz nesse meio. Por exemplo, se a velocidade da luz em um determinado meio for de 150 mil km por segundo, então, de acordo com a definição, o índice de refração nesse caso será igual a 2. Notem que o índice de refração é um número adimensional, isto é, ele não possui unidade de medida, é um número puro. Dessa definição de índice de refração, também se pode concluir que o índice de refração do vácuo é igual a 1. Agora, já podemos entender alguns fenômenos interessantes, como, por exemplo, a formação do arco-íris. A luz branca, proveniente do Sol, ao atravessar a atmosfera, pode penetrar em gotas de água. Nessa mudança de meio, do ar para a água, a luz branca sofre refração com desvio, revelando que a luz solar é composta de várias cores, isto é, várias frequências. Como o índice de refração depende do meio e da cor da luz, cada uma delas irá refratar com um ângulo diferente, revelando assim as diferentes cores que compõem o arco-íris. A tabela mostra os valores do índice de refração da água para 3 diferentes cores. A essa dependência do índice de refração e da velocidade da luz com a cor, chamamos de dispersão da luz. Outro fenômeno interessante é a possibilidade de ver o Sol mesmo após ele se pôr. A imagem mostra a trajetória curvilínea da luz solar na atmosfera terrestre ao atravessar camadas de ar com índice de refração diferente devido à mudança da densidade do ar. Isso permite observar uma imagem solar após o Sol ter se posto e responde positivamente à nossa questão inicial. Sim, a luz pode curvar-se enquanto se propaga. Esse fenômeno interessante já foi tema de questões do Enem. Vamos agora estudar as leis da refração. De acordo com a primeira lei da refração, o raio incidente, o raio refratado e a reta normal à superfície de separação dos meios pertencem a um mesmo plano. Já a segunda lei da refração, também conhecida como lei de Snell-Descartes, é um pouco mais elaborada que a primeira. Para entendê-la, precisaremos, novamente, do desenho básico para o estudo da refração. Vamos considerar dois meios de índices de refração N1 e N2. A luz incide pelo meio 1 com um ângulo de incidência I e refrata para o meio 2 com um ângulo de refração R. A segunda lei estabelece uma relação matemática entre N1 e N2, o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração. O índice de refração do meio 1, multiplicado pelo seno do ângulo de incidência, é igual ao índice de refração do meio 2, multiplicado pelo seno do ângulo de refração. Falta ainda explicar, de modo prático, como saber se o raio luminoso refratado irá se aproximar ou afastar da normal. Basta lembrar que, quando a luz passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, o raio luminoso se aproxima da normal, sendo que menos refringente significa que o índice de refração é menor. Assim, ao passar de um meio com n igual a 1 para o outro com n igual a 1,3,
o raio refratado irá se aproximar da normal. Em caso contrário, irá se afastar. Portanto, a resposta à pergunta: pode a luz curvar-se durante a propagação dela? É positiva, pois basta que ela sofra refração com desvio. Vamos ver isso acontecendo. Um raio luminoso atravessa o ar e refrata na superfície da água de um aquário. No fundo desse aquário existe um espelho que pode girar e refletir a luz que incide nele. À medida que o espelho vai girando, pode-se observar o que ocorre com a luz refletida. Esse comportamento da luz ao passar de um meio para outro desviando, ou seja, a refração luminosa com desvio, permite corrigir os defeitos visuais de grande parte da humanidade usando-se lentes. Neste caso, a luz ao atravessar as lentes passa do ar para o vidro da lente e novamente para o ar, e ao desviar-se corrige os defeitos visuais. Vamos ver um exemplo. Se o N do vidro for igual a 1,5 e o U do ar igual a 1, a luz ao atravessar uma lente de bordas grossas irá divergir, permitindo corrigir a miopia. Por outro lado, ao atravessar uma lente de bordas finas, irá convergir, permitindo corrigir a hipermetropia e a presbiopia. Agradecemos a sua atenção, desejamos saúde e prosperidade a todos e até a próxima. Abraços e muito obrigado.